E aí, até traçando um paralelo, assim, né, sobre esses dois pontos, assim, né, que a gente comunica, como que tu enxerga essa relação entre o antifeminismo e o fascismo, né? Porque a gente entende também que esses portais todos, assim, né? Óbvio que eles trabalham para lucrar, mas eles trabalham a partir de uma agenda também, né? Que vai favorecer a eles, mas vai favorecer muita gente, vai favorecer o avanço de políticas de extrema direita, né? Políticas fascistas, conservadoras, retrógradas e tudo. E aí, como que tu enxerga essa relação, assim, entre o antifeminismo e o fascismo? Se é algo que a gente tem que combater simultaneamente, se é uma coisa separada da outra, assim, onde que tu enxerga essas intersecções? Então, combater o antifeminismo também envolve combater o fascismo e vice-versa. Combater o fascismo também envolve combater o antifeminismo, porque o fascismo ele é antifeminista. Inclusive tem uma socióloga que eu sempre gosto de indicar, que é a Camila Galetti, que a gente já teve curso juntas, que tem até vídeo lá no canal falando sobre isso, porque ela tem um estudo envolvendo as relações do fascismo com o antifeminismo, que citando realmente o fascismo na Alemanha nazista, na Itália de Mussolini, na ditadura militar no Brasil, foram quando os direitos das mulheres retrocederam. Foram quando as mulheres foram colocadas novamente na posição do papel social da mulher, que era a da dona de casa tradicional, que cozinha, serve, lava, passa e cuida dos filhos. Existe, inclusive, uma ligação muito forte, isso é uma pergunta muito boa, porque na Alemanha nazista, durante uma forte experiência do fascismo, as mulheres alemãs nazistas, elas tinham um pensamento alemão de que a mulher ela não deveria ocupar grandes postos, mesmo que algumas ainda ocupassem, mas as que ocupavam, elas tinham uma divisão muito grande dos homens nazistas, basicamente, e elas tinham um pensamento de que a mulher deveria ter o papel tradicional da dona de casa, de ficar no lar e de não ter direitos de escolher governante, de poder trabalhar, de poder sair de casa, de fazer as coisas, como é o antifeminismo. O antifeminismo é literalmente esse pensamento de que a mulher ela não pode fazer nada além do que é o destino biológico da mulher. Isso vem da Alemanha nazista. Essa questão biológica, eugênica, é muito pensando na questão determinista da biologia e tudo mais, tem muitas fortes ligações com o antifeminismo, porque você vai pensando como que uma antifeminista pensa em relação à sociedade. A antifeminista, ela quer a volta ao passado. A antifeminista ela não quer conservar o presente como uma conservadora. Não, ela quer a volta de um passado que não existe mais, que talvez nunca existiu da maneira que ela acredita, onde as mulheres são donas de casa, os maridos sustentam e elas têm tantos filhos quanto aquele homem quiser. Assim como era na Alemanha nazista, onde as mulheres alemãs faziam diversos filhos para manter a raça ariana pura. Então, existe sim uma forte ligação, porque quando você vai pegando materialismo histórico, você vai olhando e falando: olha só, no fascismo realmente isso aconteceu. As mulheres estavam nessa posição, o papel social era muito forte. Na Itália fascista, a mesmíssima coisa, o papel social feminino muito bem definido. E quando vamos vir para a ditadura no Brasil, também um antifeminismo muito forte, inclusive na forma de tratar mulheres durante a ditadura, onde se perde os direitos de votar, se perde todos os direitos, ali, né, na mudança para o Estado Novo, em seguida, começa uma perda de direitos muito grande, a perda do direito de votar. As mulheres começam a fazer essa volta para casa, os coletivos feministas começam a se dissipar, porque não podia existir as uniões de mulheres, as reuniões entre pessoas, no geral, né? Recentemente eu tive contato com feministas da época da ditadura, que eu fui no Memorial da Resistência, e elas contaram para mim que realmente a ditadura foi extremamente antifeminista. Era um fascismo puro, onde o antifeminismo estava impregnado naquele militarismo, naquele contexto onde as mulheres estavam numa opressão tão forte que a única opção que elas pensavam não era estudar a faculdade e tudo mais, era ficar em casa mesmo, sabe? Tentar. Aí até o exílio tudo mais, das maiorias das militantes que eu conversei que eram comunistas, né? O autoexílio também, de sair do Brasil para conseguir sobreviver, tendo esses pensamentos revolucionários, tendo esses pensamentos feministas, que faziam jornais feministas e tudo mais. Então, em todos esses locais onde a gente encontra o antifeminismo na história, é sempre uma
forte experiência do fascismo, sabe? De não querer aquela mudança, de querer a volta do passado, de ser totalmente contra o liberalismo, que é muito interessante isso, porque o fascismo ele tem uma totalmente contra o liberalismo, tem esse pensamento mais retrógrado, tem essa volta do passado, tem esse pensamento da degeneração moral, que é uma coisa muito forte das antifeministas, de acreditar que o feminismo é uma degeneração moral, que o feminismo quer a libertinagem, quer a perversão, quer a subversão da mulher. Então, quando você vai entendendo o que é o fascismo e o que é o antifeminismo, são muitas intersecções e nas experiências fascistas que a gente viu, todas tiveram antifeminismo presente. E daí, quando você vai ver as antifeministas atuais, que a gente vê no Brasil, não tem como você olhar e falar, não, isso daqui é realmente uma coisa fascista. O que essa pessoa está falando realmente é um pensamento que fala de mulheres degeneradas, que as feministas querem destruir a maternidade, querem destruir a família. Cria-se uma campanha muito propagandista do antifeminismo, de falar que o feminismo é isso, aquilo, estereótipos pejorativos e tudo mais, assim como foi a Alemanha nazista. Assim como se criou campanhas pejorativas durante o sufrágio, e se cria até hoje. Então, é um método, digamos, que se segue, até mesmo que a gente vê aqui, aquela deputada de Santa Catarina, Ana Campanholo, quando você vai ver os projetos dela, as pautas que ela levanta, as coisas que ela fala, se assemelham muito a esse pensamento. Né? Infelizmente, se assemelha muito a esse pensamento, e é um pensamento que acaba sendo muito aceito pelas pessoas que têm essa ideia retrógrada, mas que não é conservadora, né? Acaba sendo muito além disso, que é quase feudal, sabe? É um pensamento quase feudal, assim, de querer voltar para a Idade Média. Não queria falar nada, mas eu vejo feminista literalmente falando isso. A gente pode citar nomes aqui, acho que não, né? Melhor não. Será que eu vou mais um processo? Mas até tem até uma pergunta aqui do chat sobre o que tu estava falando, que é nesse sentido, será que o feminismo liberal entraria em conflito com o fascismo? É que aí entra a grande questão, que daí entra liberalismo, né? Porque o fascismo, ele é muito antiliberal, no sentido, nessa questão. Mas existe muito a conexão do feminismo liberal com o antifeminismo, assim, de estarem muito lado a lado, sabe? Isso realmente existe, até a socióloga que eu citei antes tem estudos e artigos sobre isso, das conexões do feminismo liberal e o antifeminismo. Tem live lá no canal do YouTube também sobre esse assunto, porque o feminismo liberal, ele difama o feminismo. E ele facilita o trabalho do antifeminismo. Então, quando o feminismo liberal está lutando pelas suas pautas, que são extremamente liberais, que envolvem o domínio da sociedade, querer ser como os homens, de querer dominar, ter poder e tudo mais, entra o antifeminismo falando: olha lá, elas querem isso e aquilo, querem ser como os homens. Olha, elas estão pedindo coisas que é para se assemelhar a eles. Elas querem poder, elas querem ser CEO, mas elas não querem ser gari, elas não querem ser pedreira, elas não querem ser não sei o quê. E daí você observa como o feminismo liberal, ele difama o feminismo, porque quando você vai ver o movimento feminista, como eu falei antes, Betty Friedan, discordante de Simone de Beauvoir, é um movimento cheio de opiniões, muito amplo. Então nós vamos ter dentro do feminismo mulheres que são gari, mulheres que são pedreiras, mulheres que são enfermeiras, bombeiras, advogadas, delegadas, médicas. Então vai ter todo tipo de mulher dentro do feminismo. Mas o que mais tem alcance é o feminismo liberal, que é o feminismo das mulheres CEO, empresárias, que querem dominar, que querem subir no topo, que querem chegar lá, que querem fazer acontecer e que, como fala naquele livro Feminismo para os 99%, querem quebrar o teto de vidro enquanto as outras mulheres catam os cacos, sabe? Então, basicamente, está ali, quebrando o teto de vidro, vamos quebrar o teto de vidro. Mas quem vai catar os cacos depois é a mulher trabalhadora, é a mulher da classe proletária, sabe? Que no final do dia vai estar ali catando. Como já vi acontecer de o movimento em si estar sujando algum lugar com alguma tinta, alguma coisa do tipo, e em seguida a instituição que estava sendo manchada com a tinta chamar uma mulher zeladora para limpar na frente das pessoas. Então, assim, enquanto tem pessoas jogando os cacos de vidro, querendo colocar tinta, às vezes, em algumas instituições, tem gente atrás que vai limpar aquilo ali, não é o burguês safado. É o trabalhador igual você. Então, eu sempre falo para as pessoas, antes de fazerem algumas manifestações onde você vai sujar espaços, você vai fazer essas ações diretas que acabam atrapalhando quem vai limpar aquilo depois, que é um trabalhador, é uma trabalhadora, pensa antes de fazer, sabe?
Porque nessa situação eu fui uma das pessoas que falou: "Mano, eu não vou deixar essa mulher limpar aqui na frente de todo mundo, me dá o pano, eu limpo, eu faço". Mas assim, é uma coisa que é da gente pensar, o que é o feminismo liberal? É esse feminismo que quebra o teto de vidro, mas enquanto outras mulheres vão limpar. Outras mulheres vão estar ali sofrendo aquilo. É o feminismo que vai achar que, pô, é um baita empoderamento você postar foto de lingerie e tudo mais, enquanto tem mulheres sendo assediadas na rua, crianças sendo abusadas, um monte de coisa acontecendo. Enquanto você tá se empoderando, tem gente sofrendo. É aquele empoderamento individual, sabe? Em poucas palavras, é aquele empoderamento individual. É a emancipação individual. É você achar que você ascendendo, você crescendo, você fazendo aquilo individualmente, você tá emancipando todo mundo. Mas não tá. Na verdade, não tá. A emancipação, ela tem que vir coletivamente. Ela tem que vir empoderando o coletivo. Quando você tem uma visão mais de classe, mais de raça, mais marxista, no geral, você entende que não é só sobre você o movimento. E o feminismo liberal é muito sobre isso. Quando você vai ver as feministas liberais, é muito sobre elas, é sobre o indivíduo, é sobre ser CEO, dominar o mundo, é girl power, é girl boss, não sei o que, sabe? Tipo, é esse feminismo muito liberal e que até a Simone Tebet se identifica, sabe? A Simone Tebet fala: "Olha, eu sou feminista, nós precisamos de uma mulher para limpar a casa". Enquanto Sabe, tem uma ela mulher falou, preta cuidando da queria casa dela. limpar ou arrumar a casa, mas ela falou, sabe: "Eu sou feminista, nós temos que ter uma mulher para arrumar a casa, tem que organizar isso daqui", É. sabe. Então é um feminismo liberal, até porque ela é super liberal, defende uma economia liberal, é extremamente alinhada a esse lado, então você vê ali exatamente o feminismo liberal. Simone Tebet é o exemplo perfeito. Pra galera que sempre pergunta, e daí por que vão vir tantas antifeministas também, que vão olhar pra isso e ficar ainda mais antifeministas? Porque elas vão achar que o feminismo é sobre isso, é sobre o que a Simone Tebet quer, é sobre o que essas pessoas que difamam o feminismo querem, sabe? É nesse sentido. Então daí um se atrela ao outro, é como se um abraçasse o outro no final do dia. Esse daqui difama o feminismo, fazendo coisas absurdas, esse daqui só compartilha e corrobora, que é o antifeminismo, sabe? Tá ali também gerando desinformação e fazendo as pessoas acharem às vezes que o feminismo é isso, mas na verdade não é, um movimento gigante, tem um monte de pauta, um monte de vertente, uma história gigante, um monte de conquista. E a galera não vai atrás de tudo isso porque a desinformação do antifeminismo tá aqui e do feminismo liberal é o mainstream. É o que a galera vai ter acesso. Num BBB da vida, num reality show, alguma coisa assim, numa revista. Não vai ter acesso à raiz do feminismo, né? É isso, né? Tipo, tá lá se esforçando pra CEO, enquanto a Maria tá lá na tua casa cuidando, varrendo, cuidando do teu filho, né? Aí. Lembre-se que a mulher CEO ainda pode tirar os seus direitos. Exatamente. Exatamente. Não, não é a mesma pessoa, sabe? A galera acha que, ah, não, porque você vai virar CEO, você vai chegar lá em cima, no topo, no poder. Cara, não é isso que a gente tá almejando dentro do feminismo. A gente quer que não exista topo pra ninguém chegar, sabe? A gente não quer que um passe em cima do outro, explore o outro e domine lá em cima o topo, enquanto tá todo mundo embaixo sangrando, assim, morrendo, sabe? Tipo, pô, cansada, exausto, trabalhando pra caramba, enquanto tá o outro lá subindo em cima dos outros. Não, cara, tem que acabar com o topo pra ninguém ficar se matando pra chegar lá, porque só vai chegar um. Poucos vão chegar, 1% vai chegar. Né? É. Enquanto os outros vão estar ali tentando, achando que algum dia vão E conseguir. essa Não é vão. a armadilha deles, né? De tipo assim, se esforça mais, né? Trabalha enquanto eles dormem, que você vai conseguir chegar lá, né? Apesar da gente ter estudos que, se bem que essa galera não é muito fã de estudos, de dados, nem nada, né? Mas, tipo, estudos mostrando que a chance de uma pessoa ter mobilidade social no Brasil é de 3%. Então, assim, né? Sinto muito, mas 97% da população dentro do sistema capitalista vai nascer pobre e morrer pobre, né? Tipo, vai nascer trabalhador e vai morrer trabalhador, né? Por mais que se esforce.